Olá! O assunto de hoje é desemprego, ansiedade e desesperança. Olá! Estamos passando por uma situação de crise. O país em si está sofrendo muito com essa crise. Várias empresas fechando, outras empresas diminuindo a quantidade de funcionários. E qual é a repercussão desse desemprego para a sociedade de forma geral? Vamos conversar um pouco? Quando acontece o desemprego, das duas uma. Ou a pessoa agradece muito, pois perdeu o emprego, fica até satisfeita. Ou então ela sente raiva, medo, angústia e uma série de emoções ruins. Quando essa pessoa ela agradece e fica feliz, é porque ela já estava esperando aquela demissão. Só que ela já tinha até uma expectativa para quando isso acontecesse. Mas ela não tinha ou coragem ou queria que alguém a demitisse devido aos benefícios que recebe quando é demitido. E no caso dela sentir medo, raiva, tristeza e todos os sentimentos ruins, é quando ela não espera essa demissão. Essa demissão vem em um momento em que ela ainda tem uma ligação muito forte ou com a empresa ou com os colegas. E que aquele emprego para ela ainda tinha muita esperança de crescer naquele emprego, gostava daquele emprego e vários outros fatores bons. Então, por isso, ela sente essa raiva, esse medo, essa tristeza, essa angústia e todos os sentimentos ruins. A ansiedade. A ansiedade é uma emoção complexa que aparece como um sinal de defesa frente a alguma situação de perigo. Uma pessoa, quando ela perde um emprego, ela tende a ficar ansiosa, pois tem contas a pagar, tem situações que ela precisa cumprir no dia a dia, com os filhos, a esposa ou o marido, e que essas contas não têm condições de parar. Só que ela se vê numa situação em que não tem também condições de se manter por muito tempo. E aí começa o processo de angústia, algumas pessoas tendem a ficar depressivas. Uma outra coisa que agrava tudo isso, o isolamento. Quando a pessoa perde o emprego, ela não tem condições nem financeiras e também nem tão sociais para manter o nível social que ela tinha antes. Então ela acaba se isolando muito mais e isso tende a piorar essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade, todos esses sentimentos que no final das contas levam à mesma situação de tristeza. E essa tristeza, e essa ansiedade, e essa depressão numa situação de entrevista de emprego. A pessoa ela já vai tensa, já vai nervosa para a entrevista de emprego, pois necessita daquele emprego. Muitas vezes ela procura empregos que até ofereçam uma remuneração menor do que a que ganhava no passado, ou até qualificações que ela tem uma qualificação muito melhor do que aquela carga oferece em si. Mas ela se sujeita a isso. E aí vai nervosa, tensa. Quando chega lá, toda essa tensão, todo esse nervosismo são transmitidos para o entrevistador. E com isso, a tendência dela não conseguir a vaga é muito maior. Pois uma empresa, quando procura um profissional, ela procura um profissional tanto qualificado nas suas atividades, quanto aquele profissional que tenha um controle emocional muito grande para poder gerenciar, para poder
definir determinadas atitudes ou determinadas ações que precisem ser tomadas numa situação tal específica em que o cargo necessita. E com isso, a tendência dela não conseguir é grande. A desesperança. A desesperança está ligada justamente aos fracassos em que a pessoa já teve. No momento de crise como o Brasil está enfrentando, muitas vezes um desempregado ele tem que fazer diversas entrevistas para conseguir uma. Só que quando ele já começa a fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e não consegue a vaga, então essa desesperança só tende a agravar a situação, pois ele já tem uma experiência tão negativa e que isso acarreta em que ele não tenha mais esperança, já vai descrente na próxima entrevista. O que a pessoa deve fazer? Cuidar de si mesma, ou seja, não pode se deixar desleixada. Tem que se maquiar, no caso de mulher, tem que pentear o cabelo, fazer a barba, no caso de homens, para se mostrar cada vez também mais interessado, mais motivado, principalmente numa entrevista. Precisa também manter um cronograma diário de procura de empregos, de vagas, entrevistas, mesmo que diversas negatividades já tenham acontecido. É necessário também um contato profissional com outras pessoas da área, mesmo que esse contato profissional não seja em si uma oportunidade de emprego, mas pode no futuro abrir novas chances de oportunidades. É interessante também manter-se sempre atualizado, lendo jornais, revistas e se atualizar também na sua área, principalmente na sua área. Ter um hobby também é muito legal, pois com esse hobby, esse nível de ansiedade, de desespero, de descrença, de depressão tende a diminuir e com isso a pessoa chega mais relaxada para uma entrevista. Uma outra coisa bem interessante é se tornar voluntário em uma ONG. Várias empresas hoje, quando observam que o profissional ele se preocupa com o meio social, as chances dele conseguir um emprego são muito maiores, pois ele se preocupa não só com o meio social de pessoas que estão em situações de risco, mas ele também vai se preocupar com o seu colega, com a sua empresa e com diversas outras situações. Bem, fica aqui o tema desta semana. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem com amigos, assinem o canal e sugiram temas para as próximas semanas, pois assim o vídeo fica muito mais interativo e muito mais interessante para todos nós. Muito obrigada e uma boa semana para todos.